problemas com professores, normal, todo mundo pode ter. Eu sempre recorri ao college. Olá, está começando agora o Brainscast, um podcast que conversa diretamente com profissionais brasileiros da área de marketing e comunicação que moram no Canadá. O Brains é uma organização sem fins lucrativos, inicialmente criada por 4 mulheres brasileiras, com o intuito de construir networking entre os imigrantes profissionais da área de marketing e comunicação. E se você chegou até aqui para ouvir uma de nossas histórias, seja muito bem-vindo. Eu sou a Laís e hoje nosso bate-papo é com a Rebeca Meira sobre os desafios de se fazer um college aqui no Canadá e principalmente os desafios do pós-college. Seja muito bem-vinda, Rebeca, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigada, tô amando estar aqui. Ai, prazer ter você aqui com a gente. Ó, a Rebeca mora em Toronto, é de Aracaju, sergipana, falei certo? Sergipana. Sergipana, é publicitária no Brasil e com experiência de mais de 10 anos na área de Social Media Manager, nos segmentos de turismo, pet shop, educação, saúde, finanças e alguns outros. Depois de trabalhar em algumas empresas no Brasil, ela decidiu abrir a sua própria empresa, o seu próprio negócio, como uma forma de juntar dinheiro para vir poder fazer um intercâmbio aqui no Canadá, o qual ela fez em 2019, se apaixonou e voltou para cá de vez em 2022 para fazer um college em Marketing Project Management. Ela acabou de terminar o college, acabou de passar por essas partes turbulentas da vida, está trabalhando part-time em 2 empresas e vai contar um pouquinho da história dela em relação a tudo isso, tanto a questão do college como esse pós-college. Sim. Rebeca, primeiramente, parabéns pela sua conquista de ter finalizado o college. Eu sei perfeitamente o quanto é aliviante, quanto se tira um peso das costas quando a gente termina, né? Uma respirada meio. Que bom, terminei meu processo. Até porque a gente vem para cá, né, para poder, tipo, não é porque você precisa do college, é mais uma questão de imigração, né, na maioria dos casos, né, a gente sabe. Exatamente. A maior parte dos casos vai para college para imigração, não como uma pós-graduação ou como um extra para o seu currículo. Claro que isso é um adendo, né? Isso é ótimo, vai ser um extra, Sim. mas esse não é o objetivo principal, né? E me conta um pouquinho sobre a sua primeira vinda para cá em 2019. Você veio fazer em inglês, foi isso? E por que Isso. você quis voltar? Eu decidi fazer inglês um mês, né, e foi muito boa a experiência, eu fiquei estudando totalmente travada no inglês, né, eu achava que eu sabia, quando você chega ali na imigração e faz a conexão dos Estados Unidos, a foi tão, assim, a pessoa falou tão rápido e foi tão grossa, assim, ao meu ponto de vista, que eu fiz: "Gente, calma", bateu aquele choque de realidade, né, eu fiz: "Gente, eu não sei nada de Sim. inglês". Aí, estudei um mês e tudo mais, tive a experiência, eu fiquei em homestay, né, então foi aquela coisa bem de Legal. intercambista mesmo, mas foi Uhum. legal, não trabalhei, foi só estudar, explorar, então adorava ir visitar os lugares, bem turistando mesmo, sabe. Comprar, né, comprar coisa, tipo assim: "Vou comprar meu computador aqui", aí comprei meu computador, aproveitei tudo que eu pude para poder fazer esse investimento, foi muito importante, porque abriu minha mente sobre como era viver num país desenvolvido, vamos dizer assim. E aí Sim. foi muito importante para tomar a decisão de morar fora. Eu sempre, desde pequena, quis morar fora do país, mas nunca sabia qual país. E aí muitos amigos meus estavam aqui no Canadá, né, eu estava num relacionamento na época que também a pessoa já tinha morado aqui, enfim, já tinha tido uma vida aqui, só que como ficou muito tempo no Brasil, essa pessoa perdeu o PR, né, e aí tinha planos de virmos juntos para cá, mas Deus sabe o que faz, e a gente se separou, né, mas, Sim. é aquele ditado: "Onde só do que mal acompanhado". Sei. Mas é bem interessante o processo. E aí foi, tipo, bateu pandemia e tudo mais, então meu processo do Canadá em si, era para ir para o Atlântico, aí era para ir para Nossa. Halifax, aí depois eu bati o pé e falei: "Não, vamos para Ontário", e aí acabou que a vida me encaminhou para vir sozinha, eu e Deus, eu sempre falo assim: "Eu, Deus, o universo comigo aqui", e aí foi o que aconteceu. E eu fiz o meu processo todo durante a pandemia, né, 2021, então aquele processo tudo. Apliquei para London, que eu queria morar em Nossa. London, então eu via muito tipo assim, influenciador. Gente, muito cuidado com o que vocês veem, tá. Nem tudo que Sim. vendem é a cidade perfeita para vocês. E como eu já conhecia Toronto, eu botei na cabeça: "Não, quero ir pra uma cidade menor". E aí eu tentei entrar no colégio de London, só que o score deles era mais alto do que o de Toronto, para fazer Olha. uma pós-graduação.
E aí eu tentava fazer a prova e não conseguia de jeito nenhum. Então a nota era 125, a nota de corte, a minha só pegava 120, 115. E aí eu fiz, vou aplicar para um diploma. E aí eu apliquei para o diploma e fui negada. Caramba! Fui negada, e aí quando eu fui negada, eu recebi um documento chamado ATIP, e aí esse documento estava falando que eu estava usando um diploma como uma desculpa para emigrar, porque Ó, pelo meu background que eles analisaram, eu deveria fazer uma pós-graduação, mestrado. Aí foi que meu plano todo mudou. O plano Canadá todo sim. mudou e eu vim para Toronto. Mas foi a Aí melhor foi a coisa, hora assim, que que eu Deus falou fiz. assim, querida, você não vai pra cidade pequena, vamos Não. voltar. Volta E pra, se eu volta pra tivesse cidade grande. ido, eu teria voltado para o Brasil de certeza, porque eu não iria me adequar. Porque Sim, Aracaju já é uma cidade pequena, e eu já não me adequava em Aracaju, né. Mas foi esse o sim, processo. Mas o intercâmbio, ele foi muito importante até para eu ter uma experiência e falar assim: "Caramba, é isso que eu quero", né. Então, sim. foi bem importante para isso. Foi esse tapa, né? Falar, nossa, realmente eu vou no que se eu fizer, eu vou gostar e vai ser isso mesmo vai ser bom pra mim, né? Justamente. E Legal. foi bem importante para mim. Sim. E você acha que hoje, depois de finalizar o college, o curso que você fez, pensando especificamente do curso que você fez agora, que terminou de terminar, é ótimo, né? Acabou de finalizar. Você acha que agregou algum conhecimento profissional para você, ou realmente foi só para Tabela, né. como é que fala? É, para cumprir tabela. Comprei tabela. Na verdade, assim, eu acho que todo conhecimento ele é muito ele sempre vai te enriquecer de alguma forma. E uma coisa assim, que eu criei muita expectativa, eu não posso negar, né. A gente sabe que tem a diferença do colégio público e privado, principalmente questão de Uhum. valores e de imigração, né, dos processos de imigração. E aí eu fiz o público e eu fiz marketing, e depois eu fiz o project management. E assim, no primeiro eu criei muita: "Caramba, especialização canadense, não sei o que, não sei o quê". Só que voltando para o Brasil, eu me graduei lá na UNIT, que é em Aracaju, e eu fiz um MBA da PUC. E Uhum. cara, assim, eu não posso negar, o meu curso lá em 2011 a 2014 foi um curso muito bom, e meu MBA da PUC foi um curso muito bom. Eu fiz um MBA online de Marketing, Branding Growth e foi fantástico, assim, era cada tapa na cara, eu ficava assim, ó, cada aula parecia uma temporada da Netflix pra mim, porque eu aprendia muito. Sim, Eu acho que a primeira semana de aula me deu um choque muito grande, porque o mercado é muito diferente. O mercado do Brasil, ele é mu o mercado publicitário do Brasil é muito agressivo. O do sim. Canadá não é tanto, né, é mais Uhum. slow life. Então, assim, na primeira semana de college, eu levei um choque que eu estava esperando o MBA nível PUC, né, mas eu fiz assim: "Caramba, muitas coisas me relembram o que eu aprendi na faculdade", mas o Sim, desafio é a língua. Então você começa a aprender outras coisas, muitas que são aplicadas no mercado, muitas que são teóricas. Tive professores bons, professores ruins, sabe. Aprendi muito, eu acho que todo lugar é normal isso, não é específico do college, todo college escuta a mesma coisa. Mas todo sim. conhecimento ele agrega. E aí eu levei um choque, porque o project management, quando eu fui fazer, eu achei que na semana anterior do curso eu fiquei assim: "Gente, é só voltado para engenharia, não me diga isso não. Não me diga que eu escolhi um curso que é voltado para engenharia", porque os tópicos de estudo era muito sobre liderança também, de gerenciamento de Sim. projeto, e aí o pessoal falou: "Não, não, relaxe, que você pode aplicar para qualquer área". Só que a maioria das pessoas do meu curso, eles eram de engenharia, de TI, Puts, de arquitetura, então era a sim, única que era de marketing, sempre que eu dava os exemplos para os professores, que eles eram normalmente dessa área, eu dava exemplo voltado para marketing. E eles: "Ah, legal esse exemplo e não sei o quê, eu não sei como funciona, mas", né, então assim, todo conhecimento é válido, não adianta. E assim, sim, para o Canadá você tem um college, e a gente sabe como é a questão da educação, no Brasil você é obrigado a estudar, né, a gente sabe que para ter uma vida melhor a gente precisa, quanto mais sim, qualificação melhor. E aqui no Canadá você vê que é uma realidade diferente, que muitas pessoas às vezes nem college têm, né, e aí a gente muitas vezes eu apliquei pra vaga e eu era considerada overqualified pela quantidade de coisas que eu tinha. E aí você começa a sim. esconder coisa do currículo e tudo mais, mas é um processo interessante. E assim, voltar a estudar você tem que ter muita paciência, não vou negar, você sabe do processo, você faz: Muita. "Cara, vou dar uns Nossa, passos pra trás pra dar outros pra frente", sim, é muito assignment para fazer, prova, mas é muito legal a troca. E assim, eu buscava sempre no college pedir uma oportunidade para mostrar o que eu podia fazer. Então, por exemplo, o sim. professor de marketing estava falando sobre rede social. Eu falava: "Professor, me dá 10 minutos para explicar, porque é minha área".
Eu explicava em 10 minutos e todo mundo mandava mensagem: "Caramba, ficou sensacional, você tá explicando melhor que o professor e não sei o quê". É, Eu disse: "Cara, porque é diferente quem tem a teoria e quem tem a prática, né". Aí total. é interessante. Mas foi assim, eu acho que todo conhecimento é válido. Agrega, né, mas bateu saudade, Educação Brasil, vocês valorizem, viu. Nossa, a gente valoriza Valorizem. muito, muito. Eu não sei se é porque talvez o college aqui é meio que o nosso técnico no Brasil, talvez. Então acho É, que talvez por isso que a gente toma esse susto, né, de diferença de estilo, de de tudo, educação, é. em geral, porque a gente não faz um técnico, não é que a gente não faça, né, no Brasil a gente não tem essa obrigação de você fazer um técnico antes de fazer a faculdade, né. Normalmente a gente já Isso, vai direto para a universidade. E aqui não, aqui meio que o college é essa etapa, e muitas vezes as pessoas param ali, quem faz para ali mesmo no college, nem vai para a universidade, fica ali mesmo. Então é meio que um pré-universidade. E aí acho que é por isso que a gente tem essa sensação de que não é igual, que não é a mesma coisa que a mui gente tem no Brasil. muita coisa eu falava assim: "Nossa, isso aí eu aprendi na faculdade", sabe. Sim, Mas assim, quem não era da área tinha muita dificuldade. Eu tenho amigas que sim. não eram da área de marketing, que elas, tipo: "Eita, o que é que eu faço aqui? O que é que eu faço agora?". E a língua também, né. A língua, você vai pegar professor de várias nacionalidades, então, assim, tinha nacionalidades que o sotaque do professor, muitos amigos falavam: "Não tô entendendo nada". Falei: Nada. E eu tive "Calma, vários. Eu tive vários. calma, que a gente Não, vai eu entender um tive ao outro". eu fiz, antes de eu fazer marketing, eu fiz biotecnologia, né? Eu sou farmacêutica no Brasil e eu fiz biotecnologia, foi o meu primeiro college. Eu tinha uma professora que o sotaque dela era tão pesado, que eu não entendia. Eu olhava pra cara das minhas amigas e falava: "Como vocês estão entendendo?" Porque eu de verdade eu não tô entendendo nada que ela tá falando. Graças a Deus que era aula prática, era aula de laboratório, então tinha um manual pra gente seguir, então ela meio que dava uma pincelada nesse manual para adiantar, pra gente não ficar perdendo tempo lendo, né. Sim. Então, graças a Deus que eu tinha o manual, que eu li o manual e eu entendia, porque o que ela falava, eu ficava assim: "Hã? O que que a senhora tá falando?" É. E assim, é estranho, porque a depender do professor, ele não ensina, por exemplo, todo mundo vai ter essa experiência, né, de algum professor que, tipo, não ensina muita coisa, mas na hora da prova cobra muito. A gente ficava assim: Sim. "Gente, a mulher tá cobrando coisa que ela não ensinou", sabe. Então "Ah, não fala assim, nada." né, justamente, mas foi uma experiência muito válida, né. Mas no meu caso, eu escolhi fazer 2 anos, eu acho que isso é muito de estratégia, né, e algumas dicas, porque tanto para as pessoas que ainda estão no Brasil pretendendo vir para cá, para entender como é que funciona, ou quem já está aqui. No meu caso, eu me planejei para 2 anos de college, né, então eu já fiz a minha reserva financeira desde o Brasil. Então, na pandemia, trabalhei muito com meta de alcançar minha reserva financeira, porque eu não sabia como ia ser o mercado aqui. E de fato, isso Sim, refletiu bastante, porque, como sou eu e Deus aqui, eu não tipo assim, sou eu fazendo os meus investimentos, né, a gente sabe que o college não é barato, a gente sabe que é muito investimento, e a gente precisa ver qual é a melhor oportunidade. O meu college na época ele estava sendo novo, ele era de Barry, e aí ele queria criar um campus em Toronto, então ele, tipo, fez sim. uma parceria com a ILAC, então ele dava até uns descontos bacanas, já que Ah, eram legal. recém-alunos, tal, mas, tipo, você vê, assim, que muita gente para na metade: "Ah, não, vou fazer só 1 ano", ou "Ah, não, eu não tenho condições de fazer o segundo ano", e acaba Sim, acelerando o processo. Eu preferi fazer 2 anos para pegar 3 anos de PGWP, para eu ter um conforto para trabalhar bem, para conseguir o PR, assim, foi minha estratégia, sabe. Pra eu falar: sim. "Quero paz", para poder ter tempo de fazer o processo organizado. Porque do jeito que eu me conheço, se fosse 1 ano só, eu ia entrar em outro processo, não eu ia para Sim. agricultura. Não, Eu para gosto da construção, para rotatividade. poder conseguir o de carpintaria, tudo bem. Porque assim, e é Sim, muito de objetivo, né, eu falo muito de college, porque assim, a minha experiência, ela foi de todo mundo que faz college, ela é extremamente maçante, né, sim, mas eu tenho 2 coisas, 2 frases que eu levo comigo: "O propósito ele tem que ser maior do que o processo". E sim. outra frase também, que eu gosto muito, é: "O Canadá é para todos, mas nem todos são para o Canadá". Por Nossa, eu quê? acho essa frase perfeita. Tem gente que chega aqui e acha que: "Ah, estou estudando", e tudo bem, aí acha que já vai conseguir emprego na área e Sim, não é tão fácil assim, cara, porque eu achei também: "Pô, eu tenho um background incrível no Brasil, não sei o quê, barará",
E não é assim, você chega aqui com nada. E Sim. cadê a Canadian experience que você tem, né? Então, muitas vezes você vai ter que lidar com o ego, engolir ego de goela abaixo para poder viver esse processo até as coisas melhorarem. Então, depois do colégio, a vida melhora, porque você tem mais Muito, tempo, claro, garanto. com certeza. E assim, tem gente que tem amigos que chegaram, vivenciaram isso, mal começou o colégio, falou: "Não é para mim, quero voltar", e tá tudo bem, né. Ninguém é Sim, obrigado a nada, e por isso que a experiência do intercâmbio foi muito boa para mim, porque eu tive certeza. E, tipo, uma coisa que me chamou muita atenção aqui no Canadá é do survival job, né. Então, sim, tipo, tem empregos no Brasil que as pessoas elas automaticamente, se a pessoa tiver aquele tipo de emprego, você automaticamente já relaciona aquilo porque não teve uma oportunidade de estudar, não teve oportunidade para isso na sim. vida. Aqui não, todo Aqui mundo não tem nada trabalha, disso. todo aqui não tem nada disso. Então, assim, quando eu cheguei eu trabalhei como babá, nunca imaginei na minha vida que ia trabalhar como babá, que eu nem não sabia nem limpar fralda, O imagine, menino. aprendi. Trabalhei com mudança. Trabalhei limpando, e eu estava muito feliz, porque eu estava refletindo, tipo, 1 ano atrás eu estava limpando Airbnb de domingo a domingo, Sim. entende. Então, assim, trabalhei como servente, eu estava até vendo uma foto aqui e mandei para os meus amigos, falei: "Caramba, eu trabalhei como servente da Universidade de Toronto". Só que, assim, pra mim, eu poderia ficar tranquila em casa, só atendendo meus clientes do Brasil e tudo mais, mas eu botei na cabeça, eu fiz: "Cara, como é que eu vou dar valor se eu não tô correndo atrás? Eu preciso Sim, experienciar isso para poder pagar minhas contas básicas", e tenho muito orgulho, porque isso não me fez menor ou maior do que ninguém, muito pelo contrário, isso foi um processo muito bonito que eu passei, e eu busquei levar da forma mais leve possível. sim. Então, eh, hoje, graças a Deus, estou trabalhando em escritório, que era o meu objetivo e tudo mais, mas não foi tão fácil assim também chegar. Eu tive, como falei, né, respirar fundo. E assim, meu processo foi um pouco atropelado, porque como meu visto foi negado, eu já vinha com aquela coisa: "Ah, eu tenho que ter o visto aprovado aqui", aí o visto foi aprovado, aí Sim. aquela ansiedade, né. E aí, às vezes, a oportunidade surge e você não faz: "Opa, deixa eu ver se tem algo melhor ali me esperando". Não, o que eu Não, você surgiu eu só pega. acabei Uhum. pegando, né. Eu fiz: "Deixa eu pegar, né, Sim. vai que". Algumas eu falei: "Meu Deus, eu era louca, porque eu fiz isso". Mas eu acho que isso Mas acontece com meio que com uma boa parte, assim, eu acho que sim, de pegar a primeira oportunidade, porque a gente fica meio que tanto nessa ansiedade, né, do que vai acontecer, a gente cai aqui na realidade de que o emprego não é tão fácil assim, que aí não é a gente vai tropeçar e vai ser empregado na loja da esquina. Então, a gente ao a gente enxergar isso, a gente fica meio que sem pensar, veio a oportunidade, vamos pegar e daqui depois a gente vê o que que a gente isso, faz, né. isso. E teve muito assim, trabalhei com evento também, e aí teve muita coisa assim, que às vezes eu dava sim, querendo dar não. E aí foi um Sim, aprendizado pessoal meu de, tipo, falar: "Ó, na próxima aprenda, né, a se priorizar". Chegou uma época que eu trabalhava de domingo a domingo. O pessoal e eu me sentia muito frustrada, porque, tipo, eu falava: "Poxa, tá todo mundo se divertindo no final de semana, todo mundo descansando, e eu tô nesse ritmo frenético". Porém, era algo que eu trazia do Brasil, o ritmo sim, frenético, né. sim. E por ser empreendedora, eu trabalhei em Pior empresa, ainda trabalhei isso, né. remota, pior ainda, porque você não desconecta, e eu tinha cliente no Brasil. Claro que, assim, alguns clientes, eles chegaram para mim e falaram: "Ó, tô vendo que você não vai voltar por enquanto, então eu preciso de você aqui pessoalmente", né. E Sim, Aracaju é uma cidade muito pequena, então a gente tem um costume, assim, de não vou falar ser babá de cliente, não é esse o termo, mas assim, tem cliente que quer você ali do lado, entendeu? Tem sim. cliente que não se adapta ao remoto, foi obrigado a se adaptar na pandemia. Eu venho Mas do menor mesmo estado do assim Brasil, é, eu tive cliente que falou: "Não quero mais seu serviço", tipo, 8 anos atendendo cliente, mas ele falou assim: "Eu preciso de você aqui, e eu não vou nossa. pedir pra você voltar". Eu falei: "Nem eu não voltaria também, né". E eu não vou voltar, então a gente Eu tá não vou aqui. voltar. Mas aí é um processo. Mas é isso, eu acho que é muito do objetivo de cada um. Sim, de O ter meu foi e bem botar isso claro. na cabeça, né. Eu acho É, que isso vale muito a pena, a gente ter esse objetivo final na cabeça, a gente precisa batalhar pra isso, porque sim, senão sim. realmente, na primeira bateria de assignment do college você fala: "Não, vou embora disso aqui, eu não quero mais, tchau, não é Isso. pra mim", porque dá um baita E um desespero absurdo. e e lidar com outra língua que não é a sua, é muito frustrante também, Sim. porque, tipo assim, nem todo dia seu cérebro vai estar pensando em inglês. Tem Não, dia que o nem cérebro toda só hora, pensa em português, nem toda hora e, tipo, né. às vezes pifa. Tipo, uma coisa assim,
Aí você vê o push no toda vez que eu vejo o push, eu puxo, e é pro Eu também. contrário, eu falo: "Meu E é Deus". como que eu não aprendi isso ainda? Toda vez eu falo: "Não, como me explica como", às vezes eu paro na frente da porta e fico: "Não é o que eu tô pensando, é o outro". Aí eu vou, Sim, porque é automático você vai é não tem automático jeito. puxar. E aí, outra coisa que eu vou relacionar, é sobre isso, sobre a língua, porque, por exemplo, no college eu tive um professor que ele era canadense, e ele era o que mais apoiava a gente, era o que mais apoiava. "Não, não se preocupe, você está indo ótimo". Aí a gente errava, ele corrigia. Agora é interessante que eu tive professores de outras nacionalidades, que eles criticavam o nosso inglês, e eu fazia: Uhum. "Gente, o Como assim? Você canadense não está passou a mesma criticando". coisa que eu. O Hum, canadense não tá criticando, né, mas, são as experiências, né. Aí você vai botando sim. limite, você vai falando: "Ei, lindo, lembre que você é professor, você não é Deus não aqui, viu". Aí uma dica muito boa também, problemas com professores, normal, todo mundo pode ter. Eu sempre recorria ao college. Conversava com o professor, Legal. e aí o professor naquela forma eu tive um professor que ele foi bem arrogante, sabe. Arrogante de todo mundo ficar nervoso na aula, e aí, a gente estava pegando o termo online, então, atrás de um computador todo mundo pode fazer o que quiser, né. Sim. E aí a gente foi conversou com ele, ele nada de mudar e foi para o college. Quando chegou no college, na outra semana estava maravilhoso. "Desculpa, estamos aqui para nos ajudar", não sei o que. Eu fiz: "Gente, é só mexer no emprego que a pessoa muda assim". É só apertar onde dói É, que apertar onde dói. rapidinho, É que rapidinho. nem não sei se você teve essa experiência de pesquisa de college, que ele todo Não, semestre ele não. manda. Eles mandam as Ah, sim, pesquisas, tive, né. aham. Sim, Pronto. É só bater a pesquisa que todo mundo os piores professores, eles se sim. tornam os melhores. É Eles ficam incrível. perfeitos no semestre seguinte, maravilhosos. Maravilhosos, é Falando justamente. em língua, me conta se você já pagou algum mico em inglês. Eu Mas adoro fazer essa sabia, pergunta, porque todo assim, dia. porque é uma coisa que acontece com muita frequência, e quando a gente tá no Brasil, a gente não acha que acontece. A gente Não, acha que a gente vai chegar aqui e a gente, nossa, igual você falou, não vai estar brilhando no inglês. Quando a gente começa a falar todo a dia, primeira palavra, ou escuta a primeira palavra, a gente tá assim: "Hã? Quê?". Então conta todo qual coisa dia. que mais marcou, alguma coisa que mais tenha te marcado, todo mundo riu Ó, ou você quase morreu de vergonha. a primeira coisa que eu lembro foi na primeira semana, eu fui no Tim Hortons aqui, e Hum, aí eu confundi guardanapo. Guardanapo é napkin, eu pedi kidnap. hum. A mulher olhou pra mim assim e fez: "Que kidnap é sequestro, né?" Ela olhou assim pra mim e fez: "Sorry?" Aí ela: "Napkin", essa foi eu acho que foi a pior vergonha que eu passei. Mas meu chefe, eles estavam se transformando meu Imagina a amigo. cara Foi da terrível, mulher, gente. Essa foi mulher terrível, maluca. foi terrível. Ai, mas meu chefe ele é muito engraçado, porque ele fala assim pra mim, ele sempre foi muito paciente comigo, muito paciente. E aí Uhum, eu não entendia, eu fazia: "Hã?". Toda vez eu falhava assim pra ele, fazia: "Hã?". Aí ele explicava, eu fazia: "Você sim. fala muito rápido, vai devagar". Aí ele ia devagarzinho. Aí, tipo, um ano depois, ele conversando comigo, a gente virou amigo, ele olhou pra mim e fez: "Rebeca, logo que você chegou, seu inglês suas ideias eram muito melhores que o seu inglês, eu fui muito paciente". Aí eu fiz: "Eu sei". Meu Deus, era melhor que seu Eu inglês, é sei, ótimo. eu sei, suas ideias eram melhores que esse inglês. E eram mesmo. Mas é vergonha Faz o parte, tempo é. todo. Eu Mas tenho, eu eu fico tive, eu rindo trabalhei hoje, na por exemplo, quando eu como mico, sim, eu fico rindo. Aí eu é a falo: "Não melhor entendi coisa. não". Teve uma vez num evento que eu estava com foi um evento tão engraçado esse, eu lembro, foi um evento de final de ano da Amazon. Eu toda Uhum. empolgada, né, "Pô, que legal em downtown, um evento da Amazon, vou trabalhar lá, que legal, né". Aí começaram a passar as comidas, aí eu comecei a passar, né. Deu um branco, e tipo a mulher falou: "É tuna". E lá eu lembrava que era atum, eu olhei assim, porque a gente não pode até as pessoas às vezes têm alergia, aí me pergunta: "É tuna", e eu: "É carne, é chicken", ela: "Tuna", aí eu: "Tuna". Aí o povo foi Aham. falando: "Eu tuna". Aí meu supervisor: "Rebeca, você entendeu?" Eu fiz aí ele: "Não, espera aí que eu vou te explicar". Eles são muito pacientes, ainda bem que eles foram muito pacientes, entendeu. Sim. Mas Eles têm, é a um maioria tem essa paciência muito grande, a maioria, né, claro que não são é, todos, mas a maioria tem. Eu tive uma gerente na Zara que ela via, assim, que meu inglês não era bom, não é até hoje, não vou falar que é hoje, porque ainda tem muita dificuldade, mas eu entrei lá
falando hi, bye só, acabou. Era muito difícil. Eu entendia muito bem o que as pessoas falavam, Sim. mas eu falar era uma dificuldade, assim, eu travava de um jeito absurdamente. E aí eu falava uma coisa que não tinha nada a ver. Ela olhava pra minha cara e falava assim: "Hã? Pensa um pouquinho aí, você está falando". Aí eu parava pra pensar, no que eu parava pra pensar, eu falava: "Puta merda, e tá certo, peraí, deixa eu falar de novo". Aí eu falava certo, porque às vezes eu falava no desespero, sem filtrar, eu falava correndo, eu falava tudo, eu inventava a palavra, eu invento até hoje palavra. Inventava uma palavra, alguma coisa assim no desespero. Aí ela parava e falava: "Gente, você não tá maluca, né? Mas espera aí, vou te ajudar, você não é tão doida assim. Vamos conversar". Ou senão, se eu esquecia a palavra, ela ficava me ajudando de forma com que eu lembrasse. Ela não me falava a palavra. Ela ficava assim: "Não, não é isso, vamos lá, parece isso, isso". Aí ela fazia meu cérebro realmente reassociar para eu realmente Sim, aprender e não decorar o que ela estava falando para mim, entendeu? sim. Eu achei isso muito bom, assim, me ajudou muito, muito, muito mesmo a desenvolver. Muito Não, é mesmo. ótimo. E assim, você se permitia falar, porque quando eu nunca passei por uma situação desconfortável no sentido de alguém rir de mim e tudo mais. Mas assim, sempre que alguém comentava alguma coisa, eu falava: "Cara, meu cérebro hoje tá pensando em inglês ou em português, então tenha paciência comigo". Eu falava, Sim, entendeu? sim. E assim, me dava um nervoso na hora que o dono da empresa vinha falar, eu ficava assim, né, Pronto, e porque eu agora? não sabe, será que eu Sim. vou me comunicar? Mas vai fluindo, mesmo você errando, vai fluindo, né. E às vezes eu soltava uns menina, era muito engraçado, às vezes eu conversando eu fazia: "Oxe", a pessoa fazia: Faço isso. "What?" Fazia: "Oxe, menino". Aí depois a pessoa eu olhava e fazia: "Meu Deus, sorry". Eu soltava às vezes, né, os regionalismos. Às vezes eu Agora faço, às vezes eu faço "nossa", "nossa", aí a nossa, pessoa: "Ai", não, eu não sei nem traduzir o normal. meu "nossa". Aí eu falo: "Uau". Os regionalismos vão saindo, assim. Mas é É. interessante, eu acho que é um aprendizado muito bom, muito bom. O que eu pude fazer, que me ajudou muito, foram tantos no grupo de amigos, né, foi buscar estar imersa muito na cultura, porque não adianta você Uhum. vir para o Canadá e só andar com brasileiro, esse é um Sim, fato. Então, assim, o que você puder, é bom, mas, assim, também busque estar imerso na cultura, né. sim. Então, eu logo que eu cheguei, eu comecei a sair em date, né, solteira, pá, baixei o Vou aplicativo, aproveitar. saí em date. E o date aqui eu nunca saí em date em Aracaju, porque eu namorava, né, então não tinha pra quê, Sim, mas, tipo, aqui e assim, old, né, era na época que as pessoas eram cara a cara, gostando do outro, sim. né. Hoje em dia é tudo muito virtual. E aí, eu vim com a mentalidade: "Nossa, gringo deve ser tudo cabeça massa, desenvolvido, terapeutizado", e depois eu vi que não era bem assim não. Tão bem assim não, o Todo caminho não é mundo tão fazendo assim, né. terapia. Mas aí, É. essa estratégia, por exemplo, de eu até tenho uma amiga minha solteira, a gente brinca de vez em quando. Baixa o aplicativo e tal, aí, tipo, vai pra um café, vai dar uma caminhada, né, vai enfim, Uhum. é diferente aqui, você não tem obrigação de nada. E aí, tipo, me ajudou muito, porque eu fiz amigos também, tipo, conversava, e o inglês, eu falava: "Ah, o seu sotaque é interessante, é legal". Eles falam: "Ah, é cute", eu fiz: "Que bom gente, é cute". Cute. Mas foi assim, e Sim, assim, ajuda muito a desenvolver, né. eu tive muita mentoria com a Leslie também. A Leslie, que é a Sim, galera do Brain já deve estar do Brains, olha, já tá eu enrolando aqui, é falo do isso direto. Brains, do Eu Brains. falo isso toda vez, quando eu tô finalizando o podcast, eu gaguejo pra falar Sim, brains, eu falo Brains, brains, é, eu Brains. brains. A Leslie, que o pessoal já deve conhecer, então a Leslie foi muito importante. Ela foi e é muito importante nessa construção minha do Canadian Self. Então toda vez que eu Sim, podia ter a mentoria com ela, a consultoria com ela perfeita, assim, porque ela sempre me corrigia, ela falava: "Ó, substitua essa palavra por essa, fale assim", sim, entendeu. Então, assim, é muito gritante a abre diferença de muito, um ano atrás. sim, É, ajuda bastante. Eu também cheguei a fazer a mentoria com a Leslie, assim, eu vi uma diferença, eu até às vezes eu tenho até vontade de voltar, porque me ajuda a desenvolver o inglês, porque a gente sim, fica conversando e aí ela ensina coisas novas, palavras novas, jeitos de falar sim, novo, e também me estimula a conversar de coisas que eu não estou acostumada a conversar. Então sim, isso sim, vai ajudando a você desenvolver seu vocabulário, né, porque isso, só às vezes só no nosso dia a dia, só no trabalho a gente fala só coisas de trabalho. Só com os trabalho. amigos a gente não fala tudo, né, tipo, todos os vocabulários que a gente precisa. Então, Isso, ajuda bastante a fugir um pouco da nossa bolha ali, né. isso, da nossa bolha. Outra coisa que me ajudou muito também, eu lembro, eu tinha muito professor particular em Aracaju, mas eu Uhum. não evoluía, assim, era muito travada. O Cambly, né, foi uma ferramenta, Sim, uma eu cheguei a fazer plataforma bem também. legal.
que me ajudou Sim, muito também, uma época que cada vez mais eu tinha só era chato que eu tinha que contar uma história para todo mundo, mas cada vez eu pegava um professor diferente, e aí é. conversava, trocava uma ideia, era uma experiência bem legal, aprendia coisas novas. Eu acho Ah, que, assim, independente do método, busque desenvolver inglês, porque é uma coisa que você vai precisar todos os dias aqui, entendeu. sim, não tem E pra onde correr. precisa, para o mercado você precisa desenvolver bastante, né, não tem como. Sim, não tem jeito. E eu queria fazer para você 2 perguntas meio que em uma agora. Pode Você perguntar. chegou a fazer algum co-op aqui? Ou seu curso exigiu esse tipo, algum co-op, Não. alguma coisa assim? Ou você já foi meio que direto trabalhando, para a área? A outra pergunta que eu ia fazer era se você já teve esses empregos de entrada, né, esse Survival você já falou que teve, Sim, mas você não precisou do co-op, então já foi direto não. para além do É. Survival, para a área? Isso. O que aconteceu comigo foi o seguinte: desde o Brasil eu comecei a aplicar para a vaga. Eu via a vaga, Uhum. começava a aplicar, traduzi meu currículo do jeito que estava, e aí eu consegui participar de 2 entrevistas de emprego. Uma era para usar o HubSpot, mas na época eu não tinha muito domínio, meu inglês travadíssimo, e eles me Uhum. acharam pelo LinkedIn, então foi bem interessante. E a outra, eu vi alguém divulgando e apliquei, e fui até a etapa final, mas só que era em Vancouver, e aí a etapa final a chefe era brasileira, e aí ela Ah, passou uma hora conversando comigo em inglês, e tal, eu mesmo arranhando o uhum. inglês, só que ela pediu meu portfólio, não me contratou e nem me deu feedback. E aí eu fiquei super Putz. frustrada, assim, eu fiz: "Poxa, a moça do RH foi tão legal, mas, tipo, chegou na fase final, né, tive esse problema". E aí foi Sim. quando eu vim pra cá. Quando eu vim pra cá, eu comecei a aplicar pra tudo, nem trabalhava muito o LinkedIn na época, eu aplicava mais pelo Indeed, né, Uhum. então eu comecei a aplicar. Então eu fazia o quê? Eu eu fazia um currículo para: "Sou estudante, preciso do primeiro trabalho", né, e o outro currículo de alguém que está na área, mas que estava estudando também, né. Porque não Sim. adianta mentir, não adianta falar que eles vão querer contratar full time e você não pode trabalhar full time, né, Sim, então claro. não adianta. O meu visto, ele liberou trabalhar full time na época, né, então no meu primeiro dia de aula, a gente já ficou sabendo que as aulas seriam online, porque estava tendo demora da imigração, né, por causa dos vistos, Uhum. e aí, enfim, depois de um mês eles liberaram trabalhar full time, depois eles bloquearam esse trabalho full time. Então o que aconteceu comigo foi o seguinte: logo que eu cheguei, eu fiz o que você imaginar, Uber Eats, babá, tudo isso. E aí, para trabalhar na área, eu participei de algumas coisas assim, eles ligavam, tal, mas não era nada concreto. E aí, uma vez, a empresa qual eu trabalho hoje, ela me ligou, eu acredito que era tudo muito novo, né, e a estruturação da equipe de marketing era nova, e Uhum. a a moça do RH, ela falou assim: "Ó, eu preciso que você trabalhe 6 meses de graça". Aí eu falei: "Não, 6 meses?". Eu fiz: "Impossível, não tem nem como". Aí Sim. ela Nem Aí eu pode. falei: "Eu Até onde eu pago sei, co". para Pois é. co-op de graça, acho que é no máximo 4 meses, sei lá. Aí eu fiz: "Não, não tem condições, não, não, eu pago conta, eu preciso de uma meta e tal". Aí ela: "Não, tudo bem, eu vou". Aí eu fiz: "Pode ser 3 meses". Ela: "Eu vou negociar aqui", porque ela era nova também, então eu acho que ela estava tentando se adequar Uhum. aos conceitos da empresa. Aí, Sim. eu sei que eu passei por uma entrevista, depois eu passei por outra entrevista, depois eu passei por outra entrevista. Foi muito burocrático o processo até eu entrar. E aí eu Sim. eu eu perdi, assim, eu na hora da entrevista eu perdi a paciência, aí estava o diretor de marketing, o meu chefe, e tinha outro cara que ele saiu da empresa. E o cara: "Ah, mas você sabe fazer isso?". Eu fiz: "Cara, me dê oportunidade para eu mostrar. Eu tenho tantos anos de Sim. experiência, sua rede social tá morta, você precisa de algo para criar autoridade na marca". E aí, tipo, beleza. Aí a gente negociou que eu ficasse, híbrido, né. Então, tipo, Sim. a gente negociou, eles pagavam as passagens e tal, mas eu criei expectativa, não vou negar, a gente cria expectativa. E a gente começou a Sim, fazer um trabalho claro. bem bacana com o que a gente tinha. Em paralelo a isso, eu fui limpar Airbnb, fui trabalhar com evento, o que tinha, estava pegando aí para trabalhar. Uhum. E estava com esse, vamos falar, não era um co-op, mas era um estágio, vamos dizer que é um estágio. E aí Sim. bateu o ano, na semana que eu ia receber saber se eu ia ganhar uma posição, tipo um part-time, eh, a Universidade de Toronto me ligou, e tempos atrás que eu tinha aplicado para uma vaga de limpeza, e a mulher falou: "Vem aqui para a gente conversar". E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu Sim. entendi, não era um trabalho, mas, tipo assim, era para limpar papel de escritório e tudo mais, mas você limpa banheiro, né, e o horário era pela Sim. noite. Aí eu acabei dando um sim, querendo dar um não. E eu fiz: "Ó, vamos nessa". Só que Sim.
Na semana eu fui receber a proposta, eu, tipo assim, preparei toda uma apresentação, meu chefe aprovou, tal. Quando foi mostrar para o diretor de marketing, ele sentou na minha frente e falou assim: "A gente não vai te contratar porque não tem dinheiro". Bem frio, e Pelo eu menos fiquei foi assim, realista, né? Pelo menos foi direto. e eu fiquei assim, bem, tipo, ele não cogitou nem fazer um esforço, sabe. E aí eu Sim. fiquei assim, bem frustrada. Eu comecei a chorar, menina, aquela coisa que eu não acredito, meu mundo caiu, barará. E aí eu fui trabalhar na Universidade de Toronto. E fiz daquilo ali o processo mais leve que eu pude. E aí você saiu de vez dessa empresa, que é onde você está hoje, mas você saiu de vez. Saí, e aí, como a moça do RH e o meu chefe direto gostavam muito de mim, eles tentaram Uhum. muito o tempo todo para que eu conseguisse um freelancer na empresa. Ah, legal. E aí, nesse período que eu estava na universidade, eles mantendo contato comigo e tudo mais, né, "Como é que você tá?" e tudo mais, "Estamos aqui tentando, tentando, tentando". Era um momento de muita transição na empresa, é perceptível isso, quando eu olho para trás. Uhum. E aí eles conseguiram um freelancer de 20 horas no mês. Nossa, que maravilha. Ah, 20 tava horas no bom. mês não era muita coisa, né, mas assim, eu fiquei frustrada, Sim, porque eu achei que eu ia pegar um part-time, mas eu fiz: "Vamos nessa". E meu chefe falou: sim. "Faça o que puder, mais do que isso você não vai fazer". Ele sempre foi muito massa comigo. Ele falou: "Essa empresa tem que te contratar", e não sei o quê. E eu: "Beleza". E aí o que foi que aconteceu? Em paralelo a isso, logo que eu cheguei, eu tinha me oferecido no Brains para poder trabalhar. Fiz: "Ó galera, sou estudante, Uhum. quem tiver oportunidade aí, não sei o quê, não sei o quê". E aí, Carol entrou em contato comigo e pediu meu currículo. Eu enviei em 2022 meu currículo e esqueci. Bateu Uhum. 2023, Carol mandou uma mensagem: "Oi, sumida, tudo bem? Como é que você tá? Vamos conversar?". E aí ela conversou comigo, tal, me explicou, e ela falou: "Eu queria ter uma reunião com você e tal, só que eu vou precisar que você, eu preciso que você me dê um mês para trabalhar, para eu poder usar isso como um embasamento para pedir um part-time para você, para minha chefe". Porque eu realmente Sim. preciso de ajuda e tudo mais. E aí eu falei da minha história, eu falei: "Olha, eu já passei por uma frustração de trabalhar 3 meses e não ser contratada". Ela: "Não, não, eu te entendo, vamos fazer o possível, eu sei que você vai agregar muito, eu gostei muito do seu currículo", sabe. E aí foi uma coisa bem legal. Uhum. Eh, fui, aí eu trabalhava na Universidade de Toronto, alinhei com ela de ficar híbrido também, né, então uma vez na semana eu ia para a empresa. Muito legal, Uhum. tipo assim, você fazer parte de um lugar, você ter uma mesa para você, é muito Sim. bom. Você fala: "Gente, vai melhorar", entende? Vai melhorar, as Ah, coisas tô vão começando melhorar. a ver uma luzinha lá no fim do Uma túnel, luz no tá indo. horizonte, no horizonte. Porque, assim, se eu fosse outra pessoa, eu ficava: "Não, eu tenho meus clientes, é só eu sabe, tá tudo bem, eu fico tranquila e tudo mais". Mas, assim, a minha sorte também foram os parceiros que eu fiz, que eu não tenho um cliente só, Rebeca tem Sim, cliente. Eu sempre tinha parcerias. Então eu trabalho com diretor de arte, trabalho com a equipe de uma agência, tudo sim. remoto, então eles me deram muito suporte, eu só tenho a agradecer a eles. E resumidamente o que aconteceu foi, eh, eu decidi sair da universidade, passei quase 3 meses lá, comecei a ficar doente, meu ciclo circadiano estava todo, eu chegava em Né? casa 11 da Será por noite, quê, né? 50.000 trabalhos, um college, eh, não tinha como como, você eu estava muito, viveu, não eu perdi sabemos. 17 quilos, pra vocês terem ideia. Caramba! Eu perdi. Comecei a emagrecer, assim, e aí, tipo, não foi, tipo, minha mãe falou: "Minha filha, você tá comendo? Você tá doente?". Mas foi natural o processo de Tadinha. adaptação. Sim. Eu cheguei Também no é um peso que eu processo sempre de muito desejei. estresse, né, que você Também. estava um processo É, passando por uma fase muito estressante, então por mais que você isso. podia estar comendo, você estava Não, metabolizando aquilo tudo. não sugiro, não indico. Eu chegava em casa, saía de lá 11, chegava em casa meia-noite, aí ia dormir quase 1h pra acordar 6 da manhã, eu ficava meio doida, assim, sabe. Aí eu Sim, decidi nossa sair. senhora. E eu falei: "Cara, se eu tiver que trabalhar no Tim Hortons da esquina da minha casa, eu vou, mas eu quero pegar leve comigo, eu quero me respeitar, porque eu Sim. eu eu cheguei no meu limite". E aí foi que ela falou: "Não, a gente conseguiu aqui um part-time pra você", e aí eu ia A 2 vezes Carol na de semana. volta. A Carol, Uhum, numa bridal company, então, uhum. o que acontece, a Inês de Santa, ela é estilista, ela faz os vestidos de noiva, Que e a legal. é lindo demais, gente, é um sonho. E aí, tipo, Carol, eu trabalho com ela no marketing, né, então, assim, tudo que a gente faz para aumentar a autoridade da marca, né, aí tem também Uhum. uma freelancer que ela faz os vídeos, ela posta nas redes sociais, mas, assim, tudo que eu pude contribuir com o trabalho, contribuí, né, campanha patrocinada que estava parado, e-mail Sim. marketing, postagem, enfim, community management, foi muito boa. E aí, em paralelo a isso, quando chegou em julho, final de julho, foi para agosto, o meu chefe falou: "Não, agora a gente vai tentar um part-time para você". E aí eu fiz: "Opa".
tenta, meu filho, Tá bom, tenta né? que eu quero, tá bom. E aí a gente conseguiu um part-time, porque a gente lidou diretamente com o dono da empresa, né? O diretor de Uhum. marketing saiu, e a gente lidou diretamente com o dono da empresa, e aí eu comecei. Então, aí o college. Minhas aulas do college, elas estavam remotas até setembro, e aí depois o governo Uhum. aprovou até dezembro. Aí eu falei: "Pai, Uhum. vai ser tudo online", porque para mim, eu prefiro 1000 vezes online do que presencial. Eu, Sim. Rebeca, Eu também para preferi. mim. Eu também Eu preferi. eu preferi porque eu estava aqui trabalhando, aí claro, eu fiz a schedule do meu college, a timetable de acordo com a flexibilidade do trabalho, então 3 dias eu Sim. tinha aula o dia todo, e 2 dias eu estava mais livre do que sem college, né. Mas era eu aqui trabalhando e meu chefe sabia que eu estava trabalhando, ele falou: "Pode trabalhar, não fique pode trabalhar, pode estudar, fique tranquila". Aí eu ficava assim, aí estudava, tal, minhas notas ótimas, a gente não tem o que reclamar das notas também, apresentação, tudo certinho. E aí foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo, até acabar o college e eu falar: "E agora, meu pai, vamos para o full time". Pra onde eu vou? E aí é nesse processo que a Leslie, ela me ajudou em todo o ela me ajudou em tudo para construir essa Canadian Self, porque a gente acha que não existe isso, existe. O seu eu do Muito, Brasil é existe totalmente muito. diferente do seu eu Sim. canadense. Então, assim, até como se portar numa Só te empresa, cortando um pouco, tudo. eu tenho amigos que, às vezes eu gravo alguma coisa, eu tô aqui gravando pro Instagram em português e eu tenho que falar com alguém em inglês. Eu tenho amigos que já viraram pra mim e comentaram assim: "O seu tom de voz no inglês é Muda, outro. A sua voz fica muda. totalmente mais aguda". E eu já tinha reparado isso, mas eu não achei que fosse, eu achei que fosse coisa da minha cabeça. Mas realmente não, quando eu vou falar inglês, a minha voz fica totalmente aguda. Eu falei: "Gente, como é que pode, né?". Muda, A outra muda. outra Laís baixa e a gente começa a conversar em inglês. E tem gente que a voz fica mais doce, mais suave, né, é bem interessante. Eu não sei, toda vez que eu gravo, às vezes, as minhas reuniões com a Leslie, quando eu me escuto eu faço: "Gente, agora eu entendi, o meu sotaque é bem pesado mesmo". Mas é Não, meu nisso, também é muito pesado. mas é justamente nisso, tipo assim, é entender, não é porque eu tô trabalhando que eu vou estar, não, tipo assim: "Ai, tá trabalhando em 2 empresas". Gente, você é estudante, você não tá ganhando o que de fato você, como profissional, com todo o investimento que você Ganharia. fez em você e que, tipo, agora eu tenho um full time no mercado, posso negociar meu salário. Então o que eu busquei durante a fase do meu college foi entrar na área para ter essa experiência canadense. Em paralelo a isso, Sim. eu consegui um freelancer nos Estados Unidos. Deus é Olha que tão bom, uma legal, vida tão boa, que foi que maravilha. era uma agência nos Estados Unidos, que a maioria das pessoas que trabalhavam nessa agência eram de Aracaju. E aí Olha, foram buscando indicação, indicação, e por eu estar em Toronto foi muito positivo, então passei 3 meses com eles também. Então a gente trabalhou na construção da marca, no rebrand de uma marca de corda, que a galera compra corda olha, popular, isso é incrível, é um esporte, né. né. E aí, foi uma experiência muito boa. Foi muito difícil conciliar tudo, eu tinha que estar muito É, eu bem ia fazer essa organizada. pergunta agora, pra como que você conseguiu conciliar tudo? Porque tendo a experiência de um É, college é muito difícil. é, Você ainda falou que as suas aulas ainda foram online. A minha, isso, o governo mudou no meu segundo semestre, no meu último semestre, ele obrigou a ter as aulas presenciais. Então eu presenciais. tinha que ter pelo menos uma certa carga horária, que eu não lembro qual, Sim, online. Online não, é presencial e online, né, então eu tinha que ir 3 vezes por semana no college, e eu não consegui sim. cortar isso, 3 vezes por semana eu estava no college, e eu demorava 1h30 para chegar no meu college, 1h30 para voltar. Você pensa, eu perdia 3 horas do meu dia em viagem, e no metrô que não pegava, agora voltou, não tem internet no metrô, mas Sim, poucos meses atrás não tinha, então tipo, eu não tinha internet para já ir estudando, para já ir adiantando a minha vida, e eu ficava: "Gente, eu perco um dia inteiro para poder ir para o college e voltar". Era difícil ir isso. trabalhar, era difícil. O meu É, horário de trabalho no final do dia, nesse dia que eu ia para o college, eram só 4 horas. E aí eles nunca me davam, shift nesses dias, porque "O que que eu vou uhum, fazer com você 4 horas?". Então não me justamente. dava. Então era Era horrível. é bem difícil mesmo. Inclusive era o meu receio, porque eu fiquei: "Caramba, eu vou ter que negociar, porque setembro vai começar a ser presencial, como é que vai ser?". Aí foi assim, uma coisa de uma semana, de uma noite para outra, o governo botou no Mudou. site: "Olha, tá liberado até dezembro". Aí todo mundo, a nossa grade estava híbrida, todo mundo: "Corre, bota pra online". Porque, tipo, meus amigos também trabalham para o Brasil, trabalham em outras coisas, né, Sim. e precisavam ter essa flexibilidade. Então, assim, eu estava trabalhando, mas estava na aula, participando da aula, estava, né, tudo, fazendo os assignments. Óbvio que os prazos dos clientes nem sempre eu conseguia cumprir,
E assim, ah, eles foram muito foram muito bacanas, assim, comigo, de falar: "Eu entendo, você tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo". Tinha dias que Sim, eu sentava assim e olha. fazia: "Meu Deus, só quero voltar pra casa, ver minha mãe, abraçar minha mãe". Aí mandavam bem assim pra mim: "Força guerreira, tu tem sangue de Maria bonita, vai, você consegue". Eu fazia: "Gente". Só que, uma coisa, eu não sei se, na sua cidade era assim, mas uma coisa que o nordestino tem, é assim, tem um lado bom e um ruim. O lado ruim que eu vou falar é que você é obrigado a desenvolver tudo de várias áreas. Então, por exemplo, eu trabalho com social Hum, media. Você não vai dizer que você só trabalha com planejamento. Você tem que saber fazer a campanha patrocinada, planejamento, você tem que fazer o community manager, você tem que fazer as publicações, você tem que fazer tudo, tudo. entendeu? Uhum, Então, essa ordem de sobrevivência, apesar de ser negativo, tem um lado positivo que você começa a ter várias habilidades. Então, sim. assim, cada empresa, se você sabe fazer isso, eu sei. Se eu não souber, eu aprendo, entende? Mas Então, acho assim, que no Brasil em geral é assim, porque a é, gente sentiu isso em Brasília e eu sou do Espírito Santo, sim, e eu, assim, no Espírito Santo era assim, e em Brasília também era assim. sim, Então, meio que meu marido mesmo fala que ele, quando ele trabalhava numa empresa, que ele teve uma época que ele fazia de tudo um pouco. Então, tipo, sim, ele é designer e ele nunca foi da área de marketing, mas teve uma época que ele chegou a dar fazer uma pisadinha ali porque tinha que fazer. Então, meio tinha. que acho que é uma cultura nossa mesmo, né? Isso. E eu fui muito acostumada a me sobrecarregar. Eu achava que era normal estar sobrecarregada. Então, tipo, é uma Sim. coisa assim, eu entrava num modo sobrevivência muito grande, que às vezes eu parava assim e fazia: "Eu tô doida, é? Tô me martirizando, tô me matando, oxe gente, e o mundo vai Pra acabar? quê? Pra Hum, quê? Tipo, pra quê? Eu não sou a Mulher Maravilha, eu não dou conta de tudo. E eu também não quero fazer sim. tudo mal feito. Então, assim, às vezes eu abria mão de final de semana, feriado, o povo fala eu viajei com os amigos para o Cottage, estava eu aqui, olha, trabalhando, o povo: "Rapaz, Trabalhando. desliga esse computador", eu falei: "Se eu não entregar, eu vou perder, então é melhor eu entregar". Só que o que eu busquei, assim, eu sei que dinheiro ele é muito importante, é uma coisa, assim, que a gente lida com o ego mesmo, porque, pô, eu vou Sim. chegar aqui, eu vou ser estagiária, você fica assim: "Caramba", você lida com ego. "Pô, eu vou limpar uma casa, eu vou", sabe, ser servente, mas eu olhava assim e falava: "Cara, eu tenho que passar por esse processo para conseguir chegar onde eu Sim. tô". E aí eu estava nessa semana até na celebração na confraternização da empresa, eu parei assim por um momento, eu fiquei olhando assim, eu fiz: "Caramba, hoje eu faço parte, eu sou merecedora disso". Um ano atrás eu estava limpando casa, entendeu? E não é que é ruim ou é Sim. bom limpar casa, não é isso, é porque Sim, naquele tá momento desmerecendo. Sim. eu precisei passar por aquele processo, né. Uhum. Então, assim, foi muito importante para o aprendizado, foi muito. E uma coisa que eu acho que é muito importante é você investir em você mesmo. É uma coisa que eu nunca Sim. vou deixar de falar, porque faz toda a diferença, entendeu. E agora sim, uma coisa que eu não abro mão também, eu falo muito, o povo fala, tem alguns amigos que falam: "Ah, vou aí para o Canadá morar com você", eu fiz: "Venha, mas venha com muita saúde física, mental e espiritual", porque minha filha é Muita, pancada, meu filho. Ah, muita. porque eu gosto de falar que é cada dia um 7-1 diferente. É exatamente a sensação que a gente sentiu naquele 7-1, é o que a gente sente todos os dias Todos os aqui. dias. E o povo fala: "Ai, tá rica, tá com dólar", eu falo: "Amor, não é tá Sim, rica", não tem né, na tipo assim, árvore, não tem não gente, não cai, é. tipo assim, eu passei de um processo em que eu ganhava, e eu posso falar, eu ganhava, tipo assim, o que dava pra pagar meu aluguel, pra um processo que eu pagava aluguel, comida e TC, e eu não nego, eu tive que comprar dólar, eu tive que tirar dinheiro do Brasil, Sim, pra um processo que eu pude falar assim: "Opa, vou poder me dar um presente agora", né, eu tô mais sim. assalariada, né, mas assim, e a vida vai melhorando, né, vai melhorando. E assim, o bom, voltando a falar da Leslie, o bom que eu aprendi com Leslie, foi também de você entender como se construir, se posicionar como profissional nesse processo. Sim, Porque a gente acha que: "Não, vou chegar e tal", aí você lida com o inglês, é um baque. Você não entende como funcionam as entrevistas, você não entende é tipo uma fórmula. E aí eu vi amigos passando por situações que eu falei assim: "Cara, a Leslie me ensinou isso, eu se eu comentou isso passasse por essa comigo. situação, eu Sim. agiria dessa outra forma", entende. Porque desestabiliza você se você não estiver preparado para uma entrevista. Totalmente, totalmente. Tem gente que vai É falar pra sem você que seu inglês não é bom, e aí você vai ficar: "Meu mundo acabou", entendeu. Então,
Tem que Sim, estar você tem bem. que ir preparado para o que responder, porque é literalmente uma receita de bolo as entrevistas aqui, né? É literalmente, Sim, você tem que seguir aquilo que eles querem que você siga. E é mais ou menos meio que tudo meio padrão, né? Então, se você sim, entendeu como é que funciona aquilo, claro que vai ter umas ou outras que vai fugir desse padrão, mas se você entendeu como é que funciona aquele principal ali, você consegue seguir. Eu acho, a Leslie ajudou muito nisso, muito para mim também. sim, E uma coisa que eu reparei isso, tipo, de acordo com o que a gente vai conversando no dia a dia das entrevistas, né? Tipo assim, eu não conseguiria responder essa pergunta nunca. E aí quando eu cheguei a receber algumas perguntas assim, eu falava, Leslie, eu não consegui responder isso. Eu tenho certeza que isso foi o que me quebrou. Por mais que eu sabia responder em português, eu não sabia responder em inglês. Então, sim, e é uma coisa que a sua cabeça tá ali pronta para responder, mas quando você vai vir traduzindo, não é a mesma coisa que eles querem ouvir. E aí ela respondeu, então tá, então a gente vai trabalhar nessa resposta. A gente pegava a resposta, a gente trabalhava, então agora eu tenho que responder desse jeito. Então eu fazia aquele sim. padrãozinho para você saber, não, é isso que ele pergunta a resposta. Quando ele pergunta isso, a resposta que ele quer é isso, não o que eu quero responder. Justamente. Uma vez eu participei de uma entrevista para ser recepcionista e a Leslie pediu para ele gravar, porque era no lugar que ela dava aula. E o Uhum. meu comportamento irritou a pessoa, porque eu Olha, estava muito enérgica, eu falava hum, movimentando as mãos e tudo mais, e o feedback que eu recebi da pessoa que me entrevistou foi um feedback muito negativo. E aí, quando eu fui avaliar, porque Leslie pediu, aí Leslie falou: "Não, é porque você chocou, você tem muita energia, ele tá passando por uma fase difícil na vida dele, então aquilo ali incomodou ele". Então, assim, sim. são processos, né, são processos, e é saber lidar e tudo mais, e buscando se aprimorar sempre. Eu acho que é uma coisa que eu levo pra vida, assim, quando eu saí da Universidade de Toronto, eu estava me culpando muito, depois eu fiz: "Gente, não tem nada de errado você querer ter algo melhor pra você, um emprego melhor, uma casa melhor, não tem nada de errado. A gente tá aqui num processo batalhando tanto, sabe, ninguém vê as nossas dores aqui e cada um passa por um processo muito individual, né. Eu acho que até você conseguir a residência é uma luta. Acho que quando você consegue a Ou residência, pronto, a pessoa alivia de uma você forma, relaxa, né? relaxa, mas até lá é um processo. Então, outra coisa, Sim. assim, que meu psicólogo ele falou muito pra mim, assim, ele fez: "Rebeca, você não tá comemorando da forma que você deveria, a finalização do seu college. Pare e olhe todas as conquistas que você teve". E aí foi Tudo quando eu que você comecei a olhar passou nesse tempo todo, olha o tanto de coisa que você não, ganhou. 1 ano e 5 meses, parece que eu tô aqui há 4 anos. Aí, tipo, quando eu parei Sim, pra olhar com carinho e respeito tudo o que eu passei, eu falei: "Cara, não é tipo assim, eu sou merecedora e eu preciso celebrar isso". Então, sim, até próximo ano eu já muito. marquei comemoração aí do final do college, Ah, porque eu terminei o meu e fiz todas as comemorações possíveis que você imaginar. Eu inventava é, motivo, coisa eu para fazer. Porque eu falei, gente, eu não acredito que eu consegui passar isso. Eu achei que eu não fosse passar. Eu falo, não vou não é conseguir, eu não vou fácil. dar conta, porque não é fácil. Ainda mais em outra língua, ainda mais outro curso que eu fiz que não tinha nada a ver com a minha vida. Então, tipo, Sim, é difícil demais. é uma conquista absurda que tem que ser celebrada, tem que ser, É, com é. certeza, sei lá, soltar fogos. É desafiador demais, a palavra correta é essa, eu vou usar, porque Sim. é um alívio tão grande. Eu, às vezes, eu acordo e faço: "Gente, eu não tenho aula? Que coisa Que boa". maravilha! Mas é o Ai, processo, né, é aquilo, sim, você só garante propósito quem tá suportando o processo. o E eu já processo. tive muitas vezes que vontade, tipo assim, de voltar mesmo, eu já tive, porque principalmente sozinha, às vezes você chega, você quer chegar em casa, ter alguém algo familiar ali pra você, então eu olhava pra um lado, olhava para o outro, fazia: "Valha meu pai, cadê meus amigos, minha mãe, meus irmãos? Cadê o Sim, que é comum a mim?". Porque, tipo, até meus hobbies eu parei de fazer. Atividade física, muita coisa, eu parei de fazer e eu falava com meu irmão: "Respira, que você não chegou tão longe para desistir, vai na fé e não sei o quê". certo Aí eu aí. chorava, dormia, no outro dia era um novo dia, né, então, são Sim, os processos e a gente tem que celebrar cada etapa deles, né. Não concordo, tem concordo plenamente. E, Rebeca, você sentiu alguma diferença entre as empresas que você trabalhou no Brasil e as que você trabalhou aqui, em relação na sua área, né? Você sentiu alguma uhum, diferença em relação ao tipo de trabalho, tipo, o tipo de trabalho que você faz, a job description, né? Que você uhum. fazia no Brasil e aqui, você sentiu alguma diferença ou é mais ou menos tudo a mesma coisa? Uma coisa que eu vi é que eles botam muita eu não sei porque assim, no Brasil eu acabava entrando nas vagas, tipo assim,
acabei sendo privilegiada muitas vezes, porque por as pessoas já conhecerem o meu trabalho, elas falavam: "Olha, tem uma vaga Uhum. aqui que se encaixa em você e tal, você quer vir?". Então, Tem tipo, muita eu essa não precisava nem indicação, né. não, tipo assim, quando eu estudava na faculdade, eu fiz um bom trabalho na universidade, que eu trabalhei como freelancer lá, então quando surgiu uma oportunidade, logo que eu me formei, a primeira pessoa que eles lembraram foi a Rebeca, que ela trabalhou e fez um bom trabalho, né. Só que, Sim. o que aconteceu para mim foi entender aqui que às vezes eles pedem muita coisa e às vezes você não faz nem metade, né. Mas que você às vezes é cada descrição que você fez, pronto, eu tenho que ser a rainha do Photoshop, do Illustrator, de tudo aqui, Sem meio sem noção, né. nem sem noção. Eu não senti diferença, que eu acho que marketing é marketing em qualquer lugar. O que eu senti diferença na construção de cada marca, estratégia de rede social vai ser aplicada para qualquer marca, né. Eu senti muita assim, é desafiador, uma empresa eu lido com sonhos de noivas, né, que é uma coisa linda, maravilhosa, que é Sim. uma marca fácil de se trabalhar. Outra empresa, eu lido com, HVAC, eu lido com rebate do governo, eu lido com, automação, então é totalmente Tipo diferente, então assim, né. É. enorme a diferença. Então é uma construção de marca totalmente diferente, mas todas as estratégias a gente aplica e faz um bom trabalho. Eh, Só que, o que eu sinto é que o Brasil, no meu ver, é uma cultura muito ansiosa. Então eu Sim. sinto que o espaço de trabalho aqui, eles têm um eles têm mais respeito por você como profissional, pelas minhas experiências, né. Eu tive Uhum. experiência no Brasil em que aqueles eu não sei qual eu esqueci a palavra, quando a pessoa não quando a pessoa é grosseira com você no trabalho, quando ela sabe, algumas atitudes que aqui é harassment, qual é o nome que É, dá aqui? eu ia falar assalto, mas não é assalto. Não, Ai, gente, esqueci mas você também, entendeu. abuso Quando também não. Ai, aquelas gente, situações constrangedoras, aquelas situações eu já vivenciei sim, situações de humilhação, de constrangimento, sabe, de coisas, assim, absurdas, que se isso acontecer aqui, você sabe que é uma vez que acontece, não vai acontecer mais, entendeu. Eu sim, sinto mais, assim, eu sinto mais esse conforto, eu sinto que as pessoas respeitam mais o seu espaço, respeitam mais suas limitações, e eu sinto que é slow life. Eu venho, trabalho, entrego o que eu tenho que trabalhar, mas ninguém vai chegar no meu WhatsApp 10 da noite, final de semana e feriado, cobrando coisa, que nem no sim. Brasil, que às vezes você tinha que estar ali disponível e não sei o A quê. qualquer Tem hora, qualquer isso. momento. Sim, Eu sinto que tem mais esse respeito, assim. Eu acho sim. positivo, eu acho isso foi minha experiência, né, eu acho isso muito positivo. Mas, É. acho também a construção do seu eu profissional, porque o meu eu profissional, eu finalizei a faculdade com 21 anos, a universidade com 21 anos, então logo que eu entrei no mercado e falei: "Eu quero empreender", eu era muito nova, então as pessoas olhavam para mim, elas não me davam o devido respeito, e eu ficava com aquele medo, né, de perder cliente, então isso para mim também Sim. mexeu muito. Então muitas vezes você baixa a cabeça, você passa por umas situações e depois você faz: "Gente, como é que eu passei por aquilo? Não, não, Sério não, mesmo que eu fiz isso? jamais". Não acredito nisso não. Não acredito, não acredito. E aí, eu acho que aqui é um pouco diferente. Eu acho que, assim, Sim. o que eu acredito é que é para melhor, nesse É sentido. positivamente, E né. É. positivamente. E eu acredito, assim, diante do mercado que eu vivenciei de Aracaju, que é um mercado pequeno, que paga pouco, é óbvio que aqui eu sinto que existe mais valorização profissional. E esse foi um dos motivos de eu decidir empreender. Porque eu sempre Uhum. trabalhei para a empresa, mas eu sempre tive clientes. Eu sempre falava para os meus amigos: "Cara, faz renda extra. CNPJ não tem coração não, amor. No outro dia ele tira você daqui que você nem É imagina. só um número, Esse é o infelizmente. número". E aí, tipo Uhum. assim, um dia eu estava ali no computador e aí eu vi uma matéria, eu fiz: "Ué, quanto vale o seu tempo?". Aí eu curiosa fui calcular, né. Quando eu vi quanto eu ganhava na universidade, eu fiz: "Gente, eu não tô crendo nisso, o tio do geladinho da frente ganha menos tempo que eu". Não é me comparando a ele, mas eu fiquei Sim. frustrada, porque, tipo, o lugar que eu me formei naquela época, 2017, eu passava 10 horas e meias para ganhar 10 horas e meia para ganhar R$100. Se você fosse Nossa. calcular o salário geral, né, o salário, que é a realidade de hoje de salário mínimo, não sei o quê. Quando eu fui fazer o cálculo, eu fiz: "Tá certo Tá isso? errado. Tá errado". Aí quando eu fui Hum. é diferente, o mercado é diferente e tal, mas aí quando eu fui falar: "Não, eu preciso dar um tempo", aí foi o momento que eu decidi empreender e foi um momento que eu tive liberdade. E aí eu acho que a pandemia Sim, foi um momento oportuno para isso também, porque quem não tinha rede social se desesperou para ter em pleno 2020 20, sim. 21.
Então Então, foi a hora que todo mundo desesperou por alguém, por algum e especialista. e isso é muito importante quando você entende o seu eu profissional em qualquer lugar do mundo, porque você vai saber o seu Sim, valor. Eu não sabia o meu devido valor. E aí quando eu comecei a empreender, às vezes chegava uma pessoa assim e falava, amigos de trabalho que trabalharam como colegas de trabalho que trabalharam no passado: "Olha, eu tô com essa vaga aqui nessa empresa que eu tô trabalhando". Mas paga tanto. Aí eu falava: "Mulher, não vou sair de casa para receber isso não, passar o mês todo, não, me desculpe, sim, mas eu posso indicar alguém". Aí eu indicava, entendeu. E não é que eu estava sim, botando banca não, pelo contrário, é porque naquele momento de vida era mais estratégico eu trabalhar de casa, ter meus clientes e ter flexibilidade, porque eu podia estudar para o inglês, porque eu podia fazer as outras coisas e juntar dinheiro para o sim. plano Canadá, do que eu ficar ali ocupado o dia todo, a semana toda numa empresa que não ia me rentabilizar, entendeu. Que não ia te Então trazer a mesma renda que você estava tendo fazendo de isso. casa. Porque Sim. é dinheiro, viu, Canadá não vou falar não, viu. O pessoal até hoje reclama: "Nossa, é dinheiro", eu fiz: "Amor, até a sua É, cidadania é dinheiro, viu". até muito, viu? Enquanto cada etapa é um pouquinho mais do que você imagina, É, mas é o processo, né. infelizmente. É. Rebeca, você tem algum mentor profissional, professor, algum livro, ou alguma pessoa, assim, da sua rede de contatos que foi importante para você e que ajudou você nesse processo todo, assim? Gente, vamos lá, primeiro Deus, depois minha mãe. Na verdade, eu Peraí acho que eu tenho que uma listinha aqui, peraí. todo mundo a lista. Na verdade, uma coisa que eu busquei muito, foi falar assim, e não é papo de coach não, mas assim, eu busquei muito foi pensar o meu eu hoje, o meu eu do futuro. Então eu falei assim: "Cara, como é que eu quero estar no futuro?". Então eu sempre busquei ler muito não é livro de autoajuda, é livro que vai te mostrar uma nova perspectiva da vida ou livro de inteligência emocional. Então quando eu comecei a fazer Uhum, terapia, eu comecei na pandemia, me deu um novo olhar das coisas, né. E aí me veio várias coisas que eu hoje aplico na minha vida pessoal, profissional. Então assim, sim, tem uma lista de pessoas que foram essenciais no meu processo, que eu recorro a elas até hoje, profissional no meu âmbito profissional e pessoal, desde da minha mãe, dos meus irmãos, dos sócios do trabalho, né, do trabalho que eu tenho no Brasil, clientes, que volta e meia o cliente vinha, me dava uma palavra de apoio, né, ou tipo assim: Nossa, a Leslie foi essencial". Cada pessoa que passou, os meus chefes, tipo, amigos, sabe, tipo, tem um grupinho de sim, amigos que eu falo assim: "Nossa, você é uma irmã que Deus me deu", sabe. Vocês são minhas irmãs. Então, cada pessoa teve um processo muito importante na minha vida. E quem não fazia parte desse processo, a vida se encaminhou de tirar. sim, Mas cada pessoa, assim, eu nunca fui de ficar assistindo coisa de coach, não, nunca. O que eu busquei mesmo foi entender como eu podia aprimorar minha inteligência emocional para lidar com os conflitos. E aí eu vi uma coisa muito boa. Isso com livro, com podcast, com tudo. O que fazia sentido pra mim, que eu falava: "Opa, essa perspectiva aqui", até o TikTok, gente, meu TikTok, o algoritmo, ele gosta de mim, porque meu TikTok, ele dá muita orientação. Então, assim, eu acho que cada pessoa passa na sua vida pra ter uma troca importante naquele momento, né. Então, sim, uma coisa que eu fiz, tipo, até a pessoa que fez meu visto, tudo, cada pessoa eu tive uma forma muito de agradecer. Então, por exemplo, os chefes que me deram a primeira oportunidade, a pessoa do RH que acreditou, a Leslie, a minha amiga Emily, a minha amiga Amanda, a Sâmia, todo mundo, assim, todo mundo me deu uma palavra em um momento que, às vezes, aquele que você mesmo mais espera não te dá, e quem menos espera é sim, quem tá lá por você, né. é Então, verdade. meus amigos, muitos amigos, eu perdi amizades no Brasil que eu fiquei assim, ó, e não, pelo Como, amor de né? Deus, como? Mas é isso, tem pessoas que elas vêm pra sua vida para iluminar é aquilo, investir em você. Eu busquei fazer certificação também, então, o que eu pude investir em mim, eu fiz. Então, na minha área, então recebi indicação dessa certificação aqui, vou fazer, vou investir. Sim, Não investi no sim, tempo certo, que eu deveria ter esperado terminar o college, porque era muita coisa, mas fiz o investimento, entendeu. Mas eu acredito sim, que, assim, a gente tá aqui para evoluir. Então, no processo Canadá, você evolui naturalmente. Eu cheguei aqui, é bem aquela música da Sandy, né, "Eu cresci, agora sou mulher", é o que define a minha vida no Canadá. Eu cheguei aqui uma menina, amei. e tipo, quando Eu eu amei a passei do referência, eu preciso deixar isso muito processo claro. Eu sou uma quando fã passou de o Maníaca, então processo, foi uma referência maravilhosa. tem situações que acontecem com você que você fala assim:
Mas, gente, qual a necessidade disso? Entendeu? Por quê, Eu falei, né? como é que eu vou lidar com isso? E aí eu lembro no freelancer que eu peguei nos Estados Unidos, eu acho que cada pessoa é uma boa referência de vida. Então, a minha chefe era uma pessoa que eu sempre admirei. Uhum. Ela era, tipo, ela trabalhava na minha cidade, ela era bem renomada na minha cidade. Eu sempre falei, cara, eu gostaria de trabalhar um dia com ela. Que O nome dela é legal. Janaína. E aí, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela e eu falei pra ela, cara, sempre admirei você, sempre quis trabalhar com você. E no começo eu estava muito aperreada, porque eu não estava conseguindo desenvolver. Eu não sabia qual Sim, era o tom da marca, eu não estava, não estava meio perdida. Aí estava num processo de college e tudo. Ela não chegou para mim me culpando, me acusando. Não, ela chegou para mim e fez assim: Rebeca, tem algo que eu posso te ajudar para a gente melhorar o sim, processo para você? Qual a sua dificuldade? Eu tô aqui para te ajudar. Pronto, ela me desarmou ali, porque eu estava tão acostumada a receber pancada, né, tipo assim, é a mesma coisa, eu trabalho em parceria com a Mamute Propaganda, que a gente atende vários clientes lá no Aracaju, atende de São Paulo e tudo mais, e aí uhum, Thales sempre foi muito parceiro comigo. Thales aí eu falo assim, tipo, a gente é tipo sócio, e Thales fazia assim: "Bora maninha, bora nessa, você tem uma coisa muito bonita que é objetivo de vida, que muita gente não tem". Então várias pessoas no processo, elas foram muito compreensivas comigo, quando eu perdia sim, prazo, quando eu não conseguia dar o melhor. Então eu acho que são essas pessoas que constroem quem a gente é todos os dias, né. E as almas sim. cebosas você corta de sua vida, viu, é a única coisa que eu tenho a dizer. Pode cortar, Já deixa gelado porque mesmo eu vou e falar, ó, uma vez quando eu recebi uma notícia que eu consegui o meu primeiro part-time, eu lembro de uma coisa que me marcou muito. Eu fui compartilhar na inocência com a pessoa, e a pessoa falou bem assim pra mim: cuidado que pode não ser bom". Aquilo ali me marcou tanto, e aí foi um nossa, momento que foi um divisor de águas pra mim, que eu fiz assim: "Cara, nem tudo da minha vida eu preciso compartilhar". E eu tenho que saber com quem eu devo estar, entende. sim. Então, assim, foi uma coisa que, aí pronto, é terapia minha gente, faça terapia que é bom, viu, pra vida. Faz terapia. Ajuda, dá um Ajuda, bom. ajuda, ajuda, você vê que tá no caminho da evolução, entendeu. Muita fé no que você acredita, seja na Sim, planta, na natureza, no universo, em Deus, o no que que você for, acredita, no que for. Tenha fé que as coisas vão se encaminhar. vão indo, E não né. perca sua essência, eu acho que esse é um ponto muito bom, não perder sua Sim, essência, porque na cultura canadense, eh, eu busquei até entender com a Leslie, eu finalizei o college, eu pensei em fazer isso, porque no Brasil eu faria, tipo, eu pensei em comprar pizza para comemorar aquele momento com as pessoas que trabalham comigo. Então, é bom? Aí ela fala: "É". E aí você vê que as pessoas ficam: "Nossa, você tirou do seu bolso para comprar pizza". Então, sim, tipo, eu cheguei tipo, comprei um presente, uma lembrança e fiz uma cartinha à mão agradecendo aquela pessoa que acreditou na minha jornada. Pode ser uma coisa simples, mas aquilo tem um sim, significado tão grande para a pessoa, sabe. Então foi uma coisa que eu não perdi da minha essência. E eles sempre falam: "Você é muito sweet, você é muito kind, você, tipo assim, é autêntica", sabe. Então são coisas, assim, que a chavezinha vira e você fala: "Cara, eu não posso perder quem eu sou, a sim. minha autenticidade", Isso faz sabe. diferença no meu dia a dia, faz diferença pra mim, né. Sim, 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 isso é bom. verdade. É. E Rebeca, para finalizar a nossa conversa, que infelizmente está acabando, você recomenda algum curso específico, alguma ferramenta, algum conhecimento para as pessoas que acabaram de terminar o college agora e estão querendo seguir na mesma carreira que você tem, como social media manager, social media assistant, social media, qualquer Whatever. cargo É que social seja de media. social media? Vai trabalhar com rede social, vamos aprender. É. O que eu recomendo mesmo é, assim, você buscar fazer muita certificação daqui, né, do Canadá, dos Estados Unidos, né, foi uma dica que a Emily me deu. A Emily, também faz parte do Brains, minha Sim. amiga e irmã. Emily falou sempre assim: "Busque, porque é o que vai agregar muito no seu currículo", porque, assim, tudo bem, Sim, você tem o seu background no Brasil, mas você não vai ficar falando que você tem do Brasil, você precisa ter daqui. Então, assim, eu busquei muito fazer curso de LinkedIn, o curso do fiz uma certificação em, digital marketing, que ela me indicou, é uma certificação irlandesa, uhum, não foi barata, né, para as condições de um estudante, mas foi um investimento interessante, né, dá um é, up mesmo no currículo. Mas o que eu sugiro o que você puder ter experiência com ferramenta e no dia a dia, tenha, né. "Ah, eu não sei patrocinar campanha", cara, aprende a patrocinar campanha, vê como é que funciona. "Ah, eu não sei mexer no HubSpot", busca dar uma lida, entendeu, para você entender sobre a ferramenta, e-mail marketing, então busca estar sempre ali. E outra, sugestão minha, busque, eu gosto muito de Paulo Cuenca,
brasileiro. Eu gosto muito Nossa, então é cara, uma eu acho que referência enorme, né? pronto, eu acho que eu vou dar Paulo Cuenca como referência. Tem Ramon também, tem acho que é Heiser, mas Paulo Cuenca para mim é a maior referência, porque a primeira vez que eu fiz um curso de Paulo Cuenca, eu fiquei assim, ó, vup. Era tudo que eu já sabia e mais milhões de coisas novas para você agregar. Sim, Então, assim, você fazer curso daqui, eu acho que é muito bacana. Mas os cursos daqui, eles são bem enfadonhos, não vai esperando uma coisa muito criativa, não. Então, sim, eu acho que é legal você entender como funciona o mercado aqui, o SEO, enfim, as estratégias daqui, mas você buscar suas referências no Brasil, que é a melhor base que você vai ter para você aplicar aqui, sabe? sim. A criatividade está na gente, está no sangue. Então, Tá, tipo, totalmente. pega um cara como Paulo Cuenca, que ele fala sobre história de criação, que ele fala sobre autoridade de marca, que ele fala sobre branding. E aí você vem, estuda aqui, mas aplica as coisas que você aprendeu no Brasil, sabe? Eu acho que isso é muito bom. Muito, muito bom. Então, Sim, muita coisa eu trago de coisas que eu aprendi no Brasil e que eu venho aprendendo todos os dias. E, ó, vamos testar isso, porque é testando que a gente consegue. Porque até a negociação com o influenciador é diferente, né? Então, é tudo diferente. Mas é sim. isso, buscar essas referências, as ferramentas se atualizam, né, então, assim, busca estar se atualizando, mas tenha nichado o que você quer, é importante, né. Ok. Fotografia também é muito importante para a parte social media, vídeo, edição, É verdade. então, aprende CapCut, vai lá no TikTok, vai lá no Reels, busca referência, porque tudo isso é um diferencial. A gente tem um Sim. milhão de conteúdo aí novo e precisa, né, Que cada aprender dia e se aparece atualizar. mais, né, então tem que estar esperto nisso também, né, atento Uhum, às trends que estão vindo, né, não só de justamente. trend E eles mesmo, pedem muito TikTok, eles pedem muito TikTok aqui. Então, se você entende que, tipo, o mesmo conteúdo de TikTok você pode usar para o Instagram e para o YouTube, mas pode chegar em algum momento que não, que tem que ser conteúdos diferentes. Então, você tem que começar a sim, buscar referência de cada plataforma, entendeu? sim. E é isso, se aprimorando, investindo em você e sobrevivendo essa fase do college, porque a vida melhora, viu? Depois que o college acaba. A gente Ah, garante, nós 2 uma garantimos isso. dica. Uma dica que eu vou dar para finalizar. Gente, trabalhe o LinkedIn de vocês. É Faz o verdade. LinkedIn de vocês. Vai fazer qualquer presepada no presepada, vai fazer qualquer coisa no college, vai magazinar o LinkedIn. Eu comecei a postar, eu fui tutora no college, eu comecei a postar as coisas no LinkedIn e vinha gente perguntando se eu tinha vaga de emprego. Eu fazia: "Gente, eu não sou recrutadora não". Não é Eu porque tô você procurando postava no gente LinkedIn que diferente. eu falei: "Mas pelo amor de Deus, eu só tô postando do college, que eu postei com o diretor, não sei o quê". Então, assim, as pessoas começam a te conhecer, então elas começam a te Sim, adicionar, né. Então eu acho que esse é um ponto muito positivo. Ser cara de pau, eu acho que isso é muito bom. Cheguei lá no college, falei com o diretor, fiz amizade com o diretor, mó gente boa, entendeu. sim. Procurei fazer parte das coisas, me envolver, LinkedIn, trabalhar, e chegar no Brains, assim, cara de pau: "E aí galera, ó, tô aberta a Tô network, aqui. vamos fazer". Eu participei do primeiro Sim. evento do Brains no verão do ano passado. Que legal, de Logo que eu setembro? cheguei. Sim. Foi no verão, eu acho que foi ano eu não lembro, foi lá em downtown, foi muito legal, foi Eu ia muito falar em bacana. Natal, perto do Scotiabank. E todo mundo justamente, Sim, todo mundo falando da Leslie, eu falei: foi. "Eu preciso conhecer essa mulher, porque tá todo mundo falando", Já falando dela. então É, foi em mas foi ótimo. setembro, foi em setembro, eu lembro. Foi lá que eu entrei, estava entrando no Brains naquela época, foi quando eu estava Maravilha. começando minha carreira aqui como voluntária. Mas é verdade, a gente Sim, precisa, né, ter essa networking, cada sim. um se ajuda, todo mundo É, se ajuda, faz é isso, muita diferença. Sim, faz muita. é Bom, isso. estamos encerrando aqui então mais um episódio do Brainscast. Muito, muito obrigada, Muito Rebeca. obrigada, eu Foi um amei. prazer enorme ter você com a gente. Foi uma delícia esse bate-papo. Foi muito legal trazer essa realidade, né, do nosso dia a dia aqui para as pessoas que estão ouvindo. Muita gente está chegando aqui, às vezes não tem muita essa noção de como que é a realidade, o que a gente vai bater de frente quando a gente chegar aqui e o que a gente tem que estar preparado, né, para receber quando a gente chegar aqui. Acho que você deixou isso bem claro, bem legal mesmo. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada pela E, oportunidade. e lembrando a vocês que o Brains está em todas as redes sociais. Então, se você ainda não segue a gente, é só procurar @BrainsCanadá no Instagram e Brains Network Group no LinkedIn. Acompanhe também no nosso canal do YouTube para assistir todas as entrevistas que a gente já fez até hoje, todas as palestras que a gente já teve até hoje. Você vai encontrar muitos conteúdos de vários profissionais brasileiros e também canadenses inseridos aqui no mercado de marketing aqui no Canadá.
E se você é da área do marketing já está aqui no Canadá, entre em contato com a gente em alguma das nossas redes sociais para poder estar entrando no nosso grupo de WhatsApp e conversar diretamente com outros profissionais, conversar com a gente, que a gente também está lá no grupo. Vou deixar os arrobas aqui tudo certinho no final da descrição do nosso podcast e do vídeo no YouTube para vocês acessarem facilmente. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Eu gostei bastante, que tenham te ajudado de alguma forma. Rebeca, muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco. E a vocês que estão nos ouvindo, muito obrigada por ter nos ouvido até aqui e até o próximo episódio do nosso Brainscast. Tchau, tchau. Tchau. Eu perdi meu mouse.